Pai do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, glórias a Deus, que essa paz venha reinar nos vossos corações, glórias. Pela misericórdia de Deus, estamos mais uma vez nessa tarde com Deus, aleluias, buscando o Senhor enquanto se pode achar, aleluias. Que Deus venha abençoar a família, a casa do nosso irmão evangelista Rafael, que Deus abençoe o varão de guerra, aleluias, que Deus seja louvado. Glórias. A palavra de Deus nessa tarde, aleluias, vamos meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Glórias a Deus. Atos, capítulo de número 12. Não sei como é que está a sua versão, a minha está assim. Porque naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre algum das igrejas para maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era dos dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, estendendo-o a 4 quarternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Glórias a Deus. Glórias ao eterno Criador. Aleluia. Se a gente for analisar Atos 12, a gente vai ver uma perseguição generalizada que aconteceu, que deu início em Atos capítulo de número 8, uma perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras das Judeias e da Samaria. Aleluias. Teve uma perseguição em massa. Em massa, igreja. Herodes agora colocou as mãos em Tiago, matou-o de frente dos judeus. Os judeus gostaram. Herodes também gostou, viu que fez algo que agradara a judeus, e agora foi a vez de Pedro. Mas se a gente for olhar, Pedro foi bem guardado na prisão. Ele foi acorrentado entre os soldados. E mais 2 soldados ficaram na porta da prisão guardando a Pedro. Mas por que Herodes teve esse cuidado para guardar preso Pedro de uma forma tremenda? Nessa palavra que eu quero entrar, igreja. Aleluias. Se a gente for analisar, Pedro, ele foi o primeiro pastor do Novo Testamento levantado por Jesus. Sim, Pedro foi o primeiro pastor do Novo Testamento levantado por Jesus, aonde Jesus falou para ele: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Aleluias. Então Pedro foi um pastor levantado por Jesus para cuidar do rebanho de Cristo. Ou um líder também, posso falar,
que estava de frente de uma grande obra. Aleluia! Glórias a Deus. Então Herodes pegou o pastor das ovelhas. Por que ele pegou o líder, o pastor? Porque ele sabia, se ele pegasse o líder, ia destruturar o rebanho de Cristo. Aleluias. Ia destruturar a igreja a qual ele estava, aleluia, pela misericórdia de Deus, foi chamado para apacentar. Aleluias. Mas a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. Satanás pode vir com tudo, mas a igreja de Cristo vai permanecer de pé. Aquelas que estão firmes na rocha. Estão firmes na rocha. Atos 8, uma grande perseguição. Perseguição em massa. Pegando os discípulos, jogando na prisão, famílias, casas, expulsando na sinagoga. Perseguição total. Matava até os discípulos de Jesus, maltratava eles. Mas quanto mais maltratava, mais crescia o rebanho de Deus. Aleluias! Aleluias! Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia! Meu Deus, é forte. É forte. Aleluias. O diabo pensou, se pegasse a Pedro, ia destruturar a igreja. Ia destruturar o rebanho. E enfraquecer o rebanho. Oh, glória. Aleluias. Mas o rebanho não está focado em homens. O rebanho está focado em Deus. Está firmado em Deus. Aleluia. Oh, glória. Obrigado, papai. Obrigado por essas palavras, Senhor. Sinta a tua presença. Obrigado. Agora, Satanás agora mudou a estratégia, igreja. Ele mudou a estratégia. Antes ele matava. Se a gente for olhar as histórias bíblicas, ele matava o povo de Deus. Só que ele estava fazendo um favor para Deus. Sim, quanto mais que ele matava, ele estava fazendo um favor para Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Se a gente for olhar lá no livro de Salmos, Salmo 116, versículo número 15. Olha só o que está escrito. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Oh, glórias! Deus se agrada da morte dos seus santos. Aleluia, porque a morte dos santos vão diretamente para Deus. Então Satanás, vendo que ele estava perdendo almas e agradando era a Deus com as mortes dos santos, ele mudou agora a estratégia, igreja. Aleluias! Prendeu a Pedro. E a igreja sabe o que fez? Oração pela vida de Pedro. Oração pela vida de Pedro. Deus ouviu e mandou o seu anjo e deu escape para Pedro. Olha só. Eu falei que Satanás mudou a estratégia. E qual é a estratégia agora? Presta atenção. Qual é a estratégia?
A estratégia dele agora é entrar, se filtrar dentro das igrejas para contaminar o rebanho. Porque se ele se filtrar na igreja, aleluia, botar desordem no culto na igreja, inimizade dentro da igreja, a igreja não vai mais orar. Atos dos Apóstolos aqui, que aconteceu, Pedro estava na prisão e a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. E agora um maligno, um astuto chamado Satanás, agora está se filtrando dentro da igreja, corrompendo a membresia e também corrompendo, sabe quem? O pastor, que é o líder que está em cima do altar. Aleluia! Agora Satanás está corrompendo e através dele corrompe toda a igreja. Aí a igreja fica morta, a igreja não jejuma, a igreja não ora, a igreja fica na mesmice, a igreja fica, você perde, sabe o quê? A doutrina bíblica, a doutrina santa, aleluia. E o rebanho fica o quê? Desordenado. O rebanho fica o quê? Aleluia. Fica acabado, aleluia, morto espiritual. Aleluia. A igreja é uma igreja fracassada, é igual à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia pensando que tinha tudo, mas não tinha nada, deixando Jesus lá pro lado de fora. Sim, a igreja que está em pecado deixa Jesus lá no lado de fora, igual, aleluia, a igreja de Laodiceia expulsaram Jesus para fora. Mas o mesmo Jesus falou assim, ó, para a igreja de Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na casa, eu cearei com ele comigo. Aleluia. Então a igreja de Laodiceia, pelos seus pecados, pela sua teimosia, aleluia, deixando Satanás entrar, corrompendo o coração, corrompendo as suas vestes, corrompendo a doutrina santa, botaram Jesus pro lado de fora e Jesus ficando batendo na porta querendo entrar, mas Laodiceia estava cega. Laodiceia estava andando nu. Jesus falou: olha, tu não passa como miserável, desgraçado, pobre, segue nu. Aleluia, aconselho, aleluia, te vestir vestes para cobrir a tua nudez e colocar colírio nos teus olhos para que possa enxergar. O povo estava andando nu, aleluia, o povo estava andando cego. Hoje a igreja, eu não vou hoje analisar, mas muitas igrejas estão igual a igreja de Laodiceia, expulsaram Jesus para fora, deixando o maligno entrar com a doutrina de Jezabel, a doutrina daquela mulher perversa, aleluia, deixando a doutrina santa dos apóstolos, e agora a doutrina de Jezabel está reinando, expulsando Jesus agora para fora. Oh, glória, 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 glória. E Jesus querendo entrar, mas o povo está cego, mente cauterizada, aleluia, está com surdez espirituais, está com comichão nos ouvidos. E ele falando: estou a porta aberta, Laodiceia, abre, 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 abre. Mas a igreja de Laodiceia é uma igreja morna. A igreja de Laodiceia é uma igreja morna. Ei, crente morno é pior que um crente frio. Crente morno é pior que um crente frio. Jesus falou: aleluia, 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 assim, porque tu és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecendo e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de mim, compres ouros provados do fogo, para que te enriqueces, vestes brancas para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e te unjas com o óleo com um colírio para que vejas. Aleluia. Agora Satanás mudou a estratégia, entrou na igreja de Laodiceia, mudou agora a doutrina, aleluia, corrompeu o pastor, corrompeu a membresia, botando agora Jesus para fora. Aleluia, aleluia, aleluia. Cadê a consagração?
Cadê os louvores que atraem a presença do noivo? Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, quando Jesus está no lado de fora, o culto perde a direção. Como Jesus está no lado de fora, aleluia, aleluia, o povo entra doente e sai doente, entra enfermo, endemoniado e sai endemoniado. Demônios estão batendo palma dentro da igreja, porque os demônios não se manifestam mais nessas igrejas de porta aberta, porta larga, corrompida, porque quem está cultuando é os demônios lá dentro. Estão escarnecendo no nome de Jesus. E o pastor cego, as ovelhas cegas, pensando que está agradando a Deus. Como é que eu vou agradar a Deus eu estando no pecado? Como é que eu vou agradar a Deus que eu estando corrompido? Como é que eu estou agradando a Deus que eu estou andando nu, dentro de casa, no lado de fora, mostrando a minha nudez, mostrando as minhas pernas, meu corpo? E o teu corpo é para ser mostrado, é para tua esposa, é para o teu esposo, não é para ficar mostrando na rua não, parecendo um açougue. Rechete placantaraia. Aleluia, aleluia. A igreja estão perdendo um budô, estão perdendo perdeu a doutrina, a santidade, a qual atrai o noivo, porque Jezabel se infiltrou lá dentro, corrompeu a igreja. A igreja agora da igreja de Laodiceia é só a misericórdia de Deus. Aleluia, aleluia. A oração está corrompida, a oração não está mais, aleluia, agradando mais a Deus, porque a igreja está corrompida. Olha só como Satanás mudou a estratégia. Agora ele não está matando aquela morte física, agora é morte espiritual. Onde muitos cristãos estão na igreja, mas estão mortos. Onde muitos cristãos vão para a igreja, mas está vazio. Onde muitos cristãos pegam a Bíblia, bota debaixo do sovaco, aleluia, debaixo do braço, vai cultuar a Deus, canta hinos, mas está morto. Morto espiritual é pior que um morto físico. Xerebela bassuíte cantaraia. Estão mortos, igreja. É morto, a igreja morta, o pastor morto. Aleluia, 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 aleluia. A igreja está morna. E os mornos Deus vai vomitar da boca. Deus vai vomitar a igreja. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Satanás falou: se eu pegar o pastor, se eu pegar o líder, eu destruturo toda a igreja. E ele está pegando o líder, muitos aqui nessa terra, igreja. Ele está se infiltrando na igreja, pegando o líder. Ele está pegando, sabe o que? Está pegando o pastor. Aleluia, aleluia. Está mudando a palavra. Aleluia, é só palavra de bênção. É só palavra oba, oba, eba, eba, pula, pula. É só aquela palavra, aleluia, aleluia, que glorifica não a Deus, não glorifica o homem. Que aleluia, que massageia o eco. Não fala sobre o pecado, o inferno. Só fala sobre o céu. É céu, é céu. É bom estar falando do céu, mas ele está esquecendo que o céu só entra os lavados e remidos pelo sangue de Cordeiro. Ele está falando do céu, mas está esquecendo que o céu não entra pecado, não entra Jezabel. Está falando do céu, mas está se esquecendo que o céu não entra doutrina de demônios, doutrina do engano. Doutrina, doutrina, doutrina aqui atrás. Aleluia, aleluia. Tem atrás, sabe o que? Falando só o dinheiro, o povo tá atrás. Aleluia, aquela pregação de dinheiro, de portas abertas, de chave. Aleluia, daquelas revelação. Aleluia, de chave de casa, da vitória. Mas não se esquece, para ter vitória, aleluia, quem precisa estar na santidade, na doutrina bíblica, andar com Budô, andar com Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. O povo está pensando em andar com Cristo Jesus, é ficar no pecado, na imoralidade, na imundícia. Ei, tá na hora de se limpar. Tá na hora de se limpar. Você precisa saber quem é o teu pastor. Você precisa saber quem é o teu líder. Se tá pregando mesmo a palavra certa mesmo. Rabaço e terabacantaraia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, tá uma bagunça, igreja. Uma bagunça. Aleluia, Satanás está se infiltrando e fazendo uma bagunça. Aleluia, ele sabe muito bem se a igreja orar. Se a igreja orar, aleluia, 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 começa a fazer o mover lá dentro. Igual no Atos Apóstolos a igreja orava.
e moveu a mão de Deus. Aleluia, enviou o seu anjo para dar livramento a Pedro. O Satanás está cessando, sabe o que? As orações. Aleluia, as consagrações, os louvores. Aleluias. Louvores agora estão mudados, igreja. Os louvores agora não é um louvor de antigamente. Os louvor é Jezabel tá cantando. A Jezabel estão cantando em cima do altar. Jezabel tá cantando em cima do altar. Ei, não se iluda. É só um timbre bonitinho. É só uma vozinha afinada, bonitinha. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas dentro tá um sepulcro caiado. Dentro tá Jezabel. Rechete pra cantaraia. Não se iluda com esse timbre bonitinho, essa vozinha melancólica, bonita. Não se iluda da pregação bonitinha, estudadinha, bonitinha, não. Cantaraia. Não se iluda, igreja. Perde discernimento a Deus. Perde discernimento a Deus, igreja. Muitos estão sendo enganados. Muitos estão sendo enganados, igreja. Aleluia. Tem muitos profetas comprados, igual os profetas de Jezabel e de Acabe, sentando na imundícia, na mesa dos imorais, sentando na mesa dos imorais, igreja, só engordando. Oh glória, oh glória, 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 glória. Meu Deus, tá forte, igreja. Aleluias. Essa palavra é para te alertar. Para te alertar. É para te alertar, igreja. Aleluias. A igreja está perdendo. Não vou generalizar, não. Jamais eu vou generalizar. Que ainda tem igreja ainda nessa terra. São pouquinhas, são. Mas que ainda está na doutrina. E não fica se enganando com as belezas da Jezabel, não. Que fica se encantando com as belezas desses pregador falso, não. Pregador comprado. Aleluias. Glórias a Deus. Ainda tem homem de Deus na terra. Ainda tem mulher de Deus na terra. Ainda tem jovem de Deus na terra. Tem. Aleluia. E Deus está conservando cada um, ó. E cuidando de cada um. Eita glória. Eu dou glória a Deus. Eu dou glória a Deus. Aleluia. Fica firme, igreja. Não se iluda, não. Fica na rocha. Peça discernimento, peça visão. Se santifica, se consagra. Lê a palavra. Se alimenta diariamente. E você nunca vai ser enganado. Oh glória, 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 glória. Amém, povo de Deus. Aleluia. Fica com essa palavra, tá bom? Fica com essa palavra. Guarde na tábua do seu coração. Aleluias. Que Deus abençoe. Só quero terminar. Aleluias. Essa palavra com uma oração. Quero fazer uma oração pela sua vida. Oh glórias. Senhor meu Deus, eterno Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado. Abençoa, Pai, meus amados ouvintes que estão ouvindo agora. Abençoa aqueles, meu Pai eterno, que vão ouvir no gravado. Abençoa, meu Pai eterno, nosso irmão evangelista Rafael, toda a sua casa. Abençoa, Senhor, cada um. Meu Deus, dá força para nós, Senhor. Nos reveste. Coloca, Senhor, capacete, meu Pai, sobre a nossa cabeça. Aleluias. Coloca, Senhor, as armaduras do soldado. Aleluias. Nos limpa, purifica a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus nos fortalece cada dia. Nos fortalece, meu Deus. Nos dá, Senhor, aquela unção. Uma unção de valentia. Uma unção de ousadia. Nos dá, Senhor, uma unção de capacitação. Aleluia. Nos dá autoridade para expulsar demônios, essas Jezabel dos infernos. Esses profetas mentirosos. Esses demônios que estão se infiltrados dentro deles. Em nome de Jesus Cristo. Sim, papai. São mensageiros, pensando que é mensageiro de Deus. Não é mensageiro de Deus, não. É mensageiro para que se infiltra dentro da igreja para corromper
aleluia, a tua igreja. Senhor, abençoa cada um dos meus amados irmãos, Senhor. E repreende toda a frieza espiritual. Repreende todo o desânimo espiritual. Repreende, Senhor, meu Pai eterno, todos os encostos que ficam em volta, meu Pai, jogando pensamento de derrota, pensamento ao contrário. Repreende toda a moleza do corpo, toda a fadiga, toda a seta da mente. Ô glória! Repreende, Senhor, toda a seta maligna, toda a astuta cilada de Satanás. Repreende todo esfriamento espiritual, toda tristeza, toda amargura. Repreende, Senhor, meu Pai, e fortalece esse meu irmão. Coloca a tua unção, coloca, Senhor, meu Pai eterno, o teu fogo. Coloca, Senhor, meu Pai eterno, em nome de Jesus. E que todo mal saia, enfermidade saia, seta maligna saia, olho gordo, inveja saia, depressão saia, todo mal saia, em nome de Jesus. Amém, igreja. Desde já eu agradeço os irmãos em Cristo Jesus. Eu já passo para o nosso irmão evangelista Rafael. Aleluias. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Deus abençoe. Ô glória.